Nós falamos já semana passada um pouco de Romanos capítulo 9, e nós falamos que pelo menos para mim, é o capítulo mais difícil de toda a Bíblia. Para muitos está entre esses, mas para mim, sem dúvida, é o capítulo mais difícil de toda a Bíblia. Por isso o desafio de resumirmos o capítulo 9 aqui é realmente um grande desafio. Fazer essa síntese aqui em um domingo seria impossível. Começamos semana passada, eu pensei que chegaríamos até o 25, 23, e nós avançamos até o 7. Olha que coisa linda, não deu nada. Os planos de Deus são maiores que os nossos, bem diferentes. E nós começamos semana passada aí do 1 ao 5, falando do patos apostólico. O que é o patos apostólico? É esse sentimento que Paulo tinha de profunda dor e profunda tristeza no seu coração. Paulo se diz que ele mesmo desejaria estar separado de Deus, se de alguma maneira isso pudesse promover a salvação de Israel. Paulo fala assim: eu mesmo desejaria estar descolado, separado de Deus, se isso de alguma maneira pudesse promover a salvação do meu povo, a salvação da minha família segundo a carne. E é óbvio, pelas razões que o próprio Paulo já havia dado anteriormente, que isso é impossível, porque a salvação é somente através de Cristo. Mas o que Paulo está reproduzindo aqui? O que Paulo está reproduzindo é o mesmo, por exemplo, que Moisés reproduziu em Êxodo 33. Você se lembra quando o povo de Israel reproduz um bezerro de ouro e diz assim: esse aqui agora vai ser o nosso Deus e vai nos guiar. E Moisés está ali num momento com Deus, no monte, e Deus fala assim: Moisés, desce depressa, porque o povo desandou lá embaixo. Eles fizeram um bezerro de ouro e eles estão adorando. E eu vou destruir esse povo, Moisés, vou fazer de você uma nova nação. Se fosse eu no lugar de Moisés, eu falei: mata todo mundo, Deus. Vai sobrar só eu mesmo, de mim, se eu faz uma nova nação aí, está tudo certo. Mas não foi assim com Moisés. Moisés coloca-se na brecha para interceder pelo povo. Fala assim: não destrói o teu povo. O Senhor nos tirou do Egito, nós somos conhecidos como o povo de Deus. Não mata esse povo. Se for assim, risca o meu nome do teu livro. Olha a ousadia de Moisés. Moisés está semelhante a Paulo aqui, reproduzindo o mesmo sentimento. Risca o meu nome aí. E aí Deus fala assim: tá bom, eu não vou destruir o povo, mas eu também não vou andar com eles no meio deles não, porque senão eu vou arrebentar todo mundo. E Moisés vai além e fala: Senhor, eu não vou dar um passo adiante se a tua presença não for conosco. Talvez olhando o que Paulo está dizendo aqui e o que Moisés disse, a gente poderia achar que os dois são arrogantes diante de Deus. Mas eles não são. São palavras de pessoas que têm profunda intimidade com Deus. E eu acho que Deus ama demais pessoas que são sinceras. Eu acho que Deus é apaixonado por pessoas que chegam diante dele em intimidade para falar assim: Deus, eu não concordo com aquilo que foi feito na minha vida. Mas que de alguma maneira demonstram sinceridade, demonstram uma face verdadeira diante de Deus. E tanto Moisés quanto Paulo estão reproduzindo aqui o sentimento de Cristo. O próprio Paulo em Filipenses capítulo 2 vai dizer para nós assim: haja em vós o mesmo Espírito que também houve em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus se viu separado de Deus por amor a nós. Não foi esse um dos 7 brados da cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que Jesus se viu separado do Pai? Porque naquela cruz ele se fez pecado por nós. Porque ali ele estava recebendo todo o impacto da ira de Deus contra o nosso pecado. E ali ele se viu desamparado, inclusive pelo Pai. O próprio Jesus se viu amaldiçoado. Gálatas capítulo 3 diz: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição por nós. Jesus se viu separado de Deus por amor a nós. E o que Paulo está reproduzindo aqui, esse patos de Paulo, esse amor apostólico, esse amor missionário de Paulo, é reproduzindo o mesmo sentimento que houve em Cristo. E é impressionante nisso daqui tudo, porque se você abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, verso 24, você vai ver ali que Paulo recebe por 5 vezes 39 chibatadas dos judeus, do seu próprio povo. Então Paulo está falando aqui de um amor que ele tem, não por uma galera que o amava de volta, não por um povo que o queria bem. Paulo está sentindo um amor por alguém que queria matar ele, por alguém que havia açoitado ele, por alguém que falava contra ele. Se nós formos para Atos, por exemplo, a gente vai ler que o povo, quando Paulo vai para Jerusalém, o povo faz greve de fome. E falaram assim: a gente não vai comer enquanto Paulo não estiver morto.
É para essa galera que Paulo está falando, eu sofro uma dor contínua no meu coração, por causa que os meus irmãos rejeitaram o Cristo. E para nós fica esse sentimento, esse amor missionário que nós temos que ter, de sermos apaixonados por pessoas que humanamente nós falamos assim, cara, não merece. Mas que espiritualmente, e só pode ser uma ação do Espírito em nós, mas que espiritualmente nós vamos ter um amor como Paulo teve. Mas que espiritualmente o Espírito de Deus vai nos conduzir a ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, que houve em Moisés, que houve aqui no apóstolo Paulo. Amar os seus, ainda que esse amor não seja retribuído, ainda que esse amor não seja compensado. Paulo ainda diz, eu sinto amor constante e eu mesmo desejaria estar separado de Deus, se isso de alguma maneira pudesse produzir salvação no povo de Israel. Continuando aí no verso 4, Paulo vai falar aí 7 privilégios que a nação de Israel recebeu de Deus, que são aí no verso 4, dos quais é a adoção, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. E no verso 5 ele vai falar, inclusive, que eles eram responsáveis pela descendência do Cristo. Ou seja, Deus havia escolhido a nação de Israel para ser responsável por trazer o Cristo à vida. É dessa nação que surgiria o Messias, que o próprio Deus seria encarnado da nação de Israel. Depois de tantos privilégios, e é exatamente talvez por isso que a dor de Paulo, depois de tantos privilégios, como que o povo de Israel ainda assim rejeitou o Cristo? E pegando o que Paulo falou aqui e trazendo para os nossos dias de hoje, a gente pode compreender exatamente o que Paulo quer dizer. Porque nós somos igrejas e nós fomos abundantemente abençoados com vários privilégios espirituais. E como que no tempo de hoje, com tantos privilégios espirituais que nós recebemos, como que ainda existem pessoas que rejeitam o Cristo? É por esse povo que nós devemos ter um amor como Paulo teve. Um amor salvífico, um amor missionário, por almas que rejeitaram a Cristo. E novamente Paulo antecipa uma provável pergunta, porque no versículo 6 ele vai dizer, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Por que Paulo antecipa uma provável pergunta? Imagina que Paulo elenca aqui 7 privilégios que a nação de Israel recebeu. E aí alguém ao ler isso daqui poderia falar assim, mas como que uma nação que recebeu a promessa, recebeu a lei, recebeu o concerto, viu a glória de Deus? Porque qualquer nação no Antigo Testamento que quisesse conhecer a Deus, estaria limitado a Romanos 1:20. O que Paulo diz que era possível conhecer a Deus a partir de Romanos 1:20? Que os atributos de Deus e o seu eterno poder se veem claramente pelas coisas que foram criadas. Então qualquer nação que quisesse conhecer a Deus, iria se limitar-se a conhecer a Deus pelas coisas que se foram criadas. Mas com Israel era diferente, com Israel Deus revelou a sua glória a Israel. Deus deu promessas a Israel, a lei, o concerto estava sobre Israel. Então, obviamente, Israel tinha vários privilégios, inclusive a promessa de Deus de salvação para aquele povo. E aí Paulo diz, falhou então a promessa de Deus para a nação de Israel? Deus falhou com Israel, com a sua promessa? E Paulo vai responder de uma maneira simples, muito simples. Óbvio que Deus não falhou, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que Paulo está dizendo é, nem todos os que nascem de Abraão, segundo a carne, de fato são Abraão, filhos de Abraão espirituais. E o que Paulo está dizendo aqui não é nada de novo, nada de novo. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, por exemplo, quando João Batista começa a pregar, a mensagem de João Batista, quer ver? Abre comigo aí, só para vocês entenderem. Lucas, capítulo 3, verso 8, se não me engano. Falei para vocês abrirem, nem confirmei, né? Vai que não é. Lucas, capítulo 3, verso 8. Olha o que diz aí, ó, Lucas capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,
E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o que Paulo está dizendo aqui não é nada de novo. O que Paulo está dizendo é assim: nem todos que são de Israel são filhos de Abraão, ou filhos espirituais de Abraão. Porque anteriormente o próprio João Batista já havia dito que das pedras Deus poderia fazer filhos de Abraão. Ismael, por exemplo, era um filho de Abraão, mas não era o filho da promessa. O que Paulo está querendo dizer é que dentro da Israel geográfico, da nação de Israel, existe um Israel espiritual. Dentro dos limites de Israel, existia um Israel da promessa. E que nem todos os israelitas, ou nem todos os de Israel, eram os israelitas da promessa. E que a promessa de Deus não se limita à nacionalidade. Porque o povo achava assim: não, nasci do povo de Israel, então eu estou salvo. Está tranquilo, porque a promessa de Deus está sobre mim. E Paulo diz: não é assim. Não é assim. Não é porque você nasceu na nação que você é filho de Abraão, que você é herdeiro dessa promessa. E nós podemos trazer isso também para os tempos de hoje. Porque diante de todo esse cenário que nós temos visto, ouvido, presenciado em relação à igreja, a gente poderia chegar à mesma conclusão lendo o que Paulo escreveu aqui. Deus falhou com a igreja. Deus falhou com a igreja. Quando nós lemos, por exemplo, pastores amaldiçoando as suas ovelhas porque elas não dizimaram. A gente estava, inclusive, vendo um vídeo de um pastor que estava amaldiçoando a sua ovelha porque ela não deu o cartão de crédito, né? Mas não deu a senha. E aí, quando a gente presencia essas coisas, a gente fala assim: Deus falhou com a igreja. E a gente chega à mesma conclusão de Paulo: não, Deus não falhou. Porque nem todos os que dizem, nem todos os que estão dentro dos limites do clero, da tradição, da religiosidade, nem todos os que estão nos limites do templo é a igreja. A igreja não se limita ao clero, ao culto, ao domingo à noite, ao louvor, ao ambiente, às tradições. Porque a Israel da promessa é aqueles que se identificavam com Abraão pela fé. A igreja da promessa é aquela que crê em Cristo Jesus como seu único Salvador. Porque nem todos os que dizem ser igreja é a igreja de Jesus. Existe a igreja triunfante. Existe a igreja verdadeira, que não se corrompe e que não se vende. Então Deus não falhou com Israel e Deus não falhou com a sua igreja. A promessa sobre Israel se cumpriu e a promessa sobre a igreja se cumpriu. Augusto, lê o texto aqui hoje. Pois tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja de Jesus. E não é que você foge do inferno, é que você avança contra o inferno. Quando diz assim: as portas do inferno não prevalecem contra ela, não é que o Satanás chega na tua porta e fala assim: aqui não. É você que chega na porta dele. É você que avança contra as trevas. Estou estudando física ótica na minha faculdade. Que coisa linda, né? Pensa no Satanás manifestado, é aquilo lá. E o professor estava explicando que não existe a cor negra, preta. Ele fala assim, lógico, não no sentido de pele, né? No sentido natural. Ele diz assim: na verdade é ausência de luz. Se está no ambiente aqui, está tudo escuro, você acende a luz dissipa as trevas. Não é o contrário, não são as trevas que consomem a luz, é a luz que dissipa as trevas. Nós somos a igreja de Jesus. Não é as trevas que avançam contra nós para nos apagar, somos nós que iluminamos as trevas, somos nós que brilhamos com a glória de Jesus, somos nós que dissipamos as trevas pelo poder do Espírito de Deus. Essa é a promessa sobre a igreja, que não falha, e essa igreja, ela é triunfante, sim, para a glória do nosso Deus.
Amém? Vou falar igual os pastores pentecostais. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Verso 11. Perdão, verso 7. Eu já estou até pulando aqui as coisas, né? Verso 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Como que a gente se identifica com Abraão? Dá uma olhada aí no verso 8. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. O que nós falamos semana passada, e eu volto a repetir, o que nos identifica com Abraão é a fé que nós temos na promessa de Deus. Porque o próprio Abraão tentou fazer com que a promessa de Deus se cumprisse pelas suas próprias forças. Porque Deus havia prometido que Sara geraria um filho. Só que aí, ao invés de Abraão crer na promessa de Deus, o que Abraão fez? Pegou a egípcia, Agar, teve relações com ela e gerou um filho. E aí, quando ele foi apresentar Ismael diante de Deus, falou assim: está aqui o filho que o Senhor me prometeu, o filho da promessa. Deus falou o quê? Olha o meu dedinho para você. Não é esse filho. Porque a promessa não estava só sobre você, Abraão. A promessa estava que eu virei e que Sara geraria um filho segundo a descendência. O que Deus estava demonstrando? Porque pela idade de Sara era impossível dela gerar. O que Deus estava demonstrando é que aquilo que é impossível aos homens, apenas Deus pode realizar. Essa é a nossa promessa, é nisso que nós cremos. A salvação era impossível aos homens, é algo que somente Deus pode realizar. É assim que nós nos identificamos com Abraão, quando nós cremos que a promessa é o impossível de Deus que se realiza em nós. É crer que Ele é poderoso. É crer que não depende das nossas obras. Abraão tentou dar um jeitinho, eu tentei dar o meu jeito, provavelmente você tentou também já dar o seu, de ficar bem na foto com Deus. Tentou ou não tentou? Você peca e você fala assim: vou compensar, agora eu vou fazer mais para o Senhor, para ver se eu dou aquela compensada, e naquela balança assim, eu dou aquela equilibrada. Funciona desse jeito? Não. Pecou, meu irmão? Joelho no chão, fala assim: Senhor, me perdoa. E creia que você está debaixo do sangue de Cristo. E o poder dele te limpa e te lava de toda iniquidade. Ou você achou que Deus não sabia que você ia pecar? Deus falou assim: putz, grilo, e agora? Me pegou de surpresa. Ele morreu antes mesmo da fundação do mundo. Ele não fez contabilidade dos nossos pecados. Ele não colocou num caderno assim, ó, de saldo positivo e saldo negativo. Vamos descontar um do outro para ver o que sobra no final. Prova disso está na sequência aí, ó, verso 11. Perdão, verso 10. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu, deu um de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Porque ele foi dito: o maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. A prova que Deus não faz contabilidade, Paulo está dizendo, é essa: que não havia ainda os gêmeos tendo praticado bem ou mal, para Deus escolher um ou outro. O que Paulo está dizendo assim, os meninos aí na barriga não tinham feito mal nenhum ainda. E Deus já havia dito: o maior servirá o menor. Deus não falou assim: vamos deixar os dois meninos crescer aí, o que der menos trabalho vai ser aí o filho da promessa. Não. Alguns citou aqui pai e mãe, né? Quando a gente começa a gerar um filho, a gente não fala assim: deixa esse menino completar uns 18 anos, ver se ele vai dar certo na vida, aí a gente vai amar. É assim que é? Óbvio que não. É assim, irmão Wagner? Quando falou assim: estou grávida, é aquele desespero, aquele amor misturado com desespero, né? Aquele desejo de ser pai, mas ao mesmo tempo falou assim: ferrou, o que eu fiz da minha vida? Não sabe como você vai pagar as contas no final do mês? Mas você não fica contabilizando. Não, se o menino fizer tudo de bom, aí eu vou amar ele, entendeu? Você não faz contabilidade. E Deus é assim também. Deus não espera a gente ter
30 anos de cristão, falar assim, agora você está bom, mano, agora eu vou te amar, porque agora você... Glória a Deus que Ele não faz contabilidade. Glória a Deus que não depende de nós. Algumas pessoas antigamente diziam assim, não, é que os meninos já eram mal desde a barriga da mãe, aí Deus dava para saber qual que era mais, qual que era pior, qual que era... Não existe isso, né? Então, a gente passa a observar aqui que não depende de nós, e que Deus não faz contabilidade. Deus não faz. E se Deus fizesse contabilidade, certamente a nossa dívida estava quilométrica no céu, certamente. Verso 14 e 15. Paulo novamente antecipa uma provável pergunta, porque quando ele diz assim, amei Jacó e aborreci Esaú, mesmo eles não tendo feito bem ou mal, podia suscitar dentro de alguém alguma outra questionamento. Qual questionamento? O que Paulo vai descrever aí no verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E aí entra nas partes difíceis e complicadas de Romanos 9, né? Quando o próprio Deus diz assim, esquenta não, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e de quem eu quiser eu não vou ter. Você fala assim, a primeira vez que eu li isso aqui eu entrei em choque, eu falei, meu Deus, em choque por algumas coisas, né? Eu falei, não sabia que Deus era assim, não sabia. E depois eu entrei em choque e falei assim, será que Deus quer ter misericórdia de mim? São os dois questionamentos que a gente tem, né? Primeiro a gente fica em choque em ler algo e falando assim, nossa, será que Deus é assim? Vou ter misericórdia de quem eu quiser e de quem eu não quiser eu não terei. E aí depois a gente será que Deus quer ter misericórdia de mim? Mas tem um versículo e é por isso que é importante a gente interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Abra em Romanos 11, 32. A gente fica se questionando, né? Será que Deus quer ter misericórdia de mim? Será que eu faço parte desses que Deus desejou ter misericórdia? E o versículo que me libertou foi esse, Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Sensacional. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. E aí a gente pergunta, Deus, de quem o Senhor quer ter misericórdia? Terei misericórdia de todos. Eu quis ter misericórdia de todos. Essa é a resposta de Deus para nós. Então, a injustiça da parte de Deus, não. Porque Deus desejou ter misericórdia de todos. Verso 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso nesse tempo mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Aqui novamente é outro conflito, né? Quando Deus diz que Ele mesmo endurece o coração de Faraó para revelar sobre Faraó o seu poder. E eu gosto de um teólogo chamado Leon Morris, que ele diz assim, nem aqui e nem em outro lugar da Bíblia, Deus endurece o coração de quem antes já não tenha sido, obrigado, de quem antes já não tenha sido endurecido. Então, quando a gente lê aqui, que Deus diz assim, endureci o coração de Faraó, a gente pensa assim, Faraó era um cara bom, de coração mole, aí Deus vai lá e endurece o coração de Faraó para mostrar a sua misericórdia. É assim a história? Não. Não. Eu até separei aqui os versos, se vocês quiserem anotar depois, não sei, anotar agora. Êxodo 13, 15. Lá está dizendo que Faraó endureceu o coração. Êxodo 8, 32 vai dizer que Faraó endureceu o coração. Êxodo 9, 34 vai dizer que Faraó endureceu o coração. E apenas em Êxodo 9, 12 vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Então o que Leon Morris está dizendo é o quê? Que nem aqui, nem em outro lugar da Bíblia, Deus endurece o coração de alguém que antes já não era endurecido. Então não é que Faraó era um cara bom demais, não é que Faraó tinha um coração mole demais e Deus endureceu. Não, Faraó já tinha um coração duro, Faraó já era uma pessoa distante de Deus.
Você se lembra que a gente falou na nossa primeira pregação aqui, em Romanos capítulo 1, que o maior juízo de Deus não é condenar ninguém ao inferno. O maior juízo de Deus é quando Deus abandona o homem às suas próprias paixões. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda sorte de impiedade daqueles que distorcem a glória de Deus e transformam a glória de Deus em coisas humanas. Pervertem a glória de Deus, em semelhança à glória de répteis, de quadrúpedes. E Deus abandona o homem aos seus próprios desejos. Qual que é o maior juízo da parte de Deus? Não é Deus dar para você ou negar a você algo que você tanto quer. Esse não é o maior juízo de Deus. Quando você quer alguma coisa e Deus não te dá. O maior juízo de Deus é quando você quer tanto e Deus fala assim, tá bom, você quer? Eu te abandono então para você viver do jeito que você quer. Então, o maior juízo de Deus não é quando Ele nos priva de alguma coisa, é quando Ele abandona a gente aos nossos próprios desejos. O que Ele está dizendo para Faraó? Não é que Ele mudou o coração de Faraó, Faraó tinha um coração mole, agora endureceu. O que Paulo está dizendo é que Deus abandona Faraó ao seu próprio coração endurecido. A minha oração é para que a gente abaixe as nossas armas contra Deus e pare de resistir à vontade dEle. E fala, Senhor, não me abandone as minhas paixões. Eu sei os desejos que tenho, os pensamentos que tenho, e o quão mal o meu coração pode produzir, o quanto de mal o meu coração pode produzir. E digo para vocês com profunda sinceridade e com profunda dor no meu coração que eu não presto, não presto. Por isso a minha oração todos os dias é para que Deus, de alguma maneira, me ajude a não me entregar às minhas próprias paixões, aos meus próprios desejos, para viver do meu jeito. Eu não quero viver do meu jeito. E isso só pode ser uma ação sobrenatural e divina de Deus. Porque o meu desejo é viver aquilo que eu quero. Os meus pensamentos são terríveis. Um dia eu compartilhei um desejo que eu tinha com a Neidinha, eu falei, ela vai me matar. Mas tive coragem de falar para ela. Mas isso revela o quão obscuro é o nosso coração. E a nossa oração é, Senhor, dai-me consciência para compreender o quão distante eu sou do Senhor. O quanto meu coração é inclinado aos desejos da minha carne. E se não for o Senhor para me desinclinar, se não for o Senhor para intervir no meu processo, eu estou perdido. Eu estou abandonado aos meus desejos, aos meus maus pensamentos, a sentimentos de vingança, a soberba, a arrogância. A gente está entregue a tudo isso. Se não for a intervenção divina. Verso 19. Dir-me-ás então, porque se queixa ainda porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirás ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para o dia da perdição. Aqui a gente começa a compreender que, de fato, a salvação é um ato soberano e exclusivo de Deus. E só poderia ser assim mesmo. A gente é tão arrogante, que a gente está dizendo aqui, é o que Paulo diz, né? Que se o nosso erro prova o quanto Deus é justo, por que Deus está cobrando a gente então? Olha a nossa arrogância diante de Deus. Se o nosso pecado demonstra o quanto Deus é justo, por que Deus está nos cobrando? É o que Paulo diz no verso 19. Por que Deus então está se queixando de nós? E aí ele diz, quem é você, barro, para dizer ao oleiro como que você quer ser formado? É a massa caída tentando dizer para Deus como que Ele quer ser. E novamente demonstra a nossa soberba, quando a gente resiste à vontade de Deus achando que a nossa é melhor.
A gente tem a facilidade de culpar Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. A gente tem. Desde Adão, isso a gente aprendeu com Adão e aprendemos direitinho. Porque quando Deus pega para Adão e fala assim, por que você fez isso, Adão? Ele falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu, hein? No fundo, ele não estava pondo a culpa em Eva, ele estava pondo a culpa em quem? Em Deus. Foi o Senhor que me deu isso aqui. Eu estava bem demais sozinho, entendeu? Eu estava no maior relax aqui. O Senhor me deu a mulher. A culpa é do Senhor. Quando nós falamos no nosso coração assim, eu não resisti, foi mais forte que eu. No fundo, a gente está colocando a culpa em quem? Em Deus. Porque Deus é que nos fez. Então, quando a gente fala assim, eu caí em tentação porque foi mais forte que eu. A gente está transferindo a culpa para quem? Para Deus. Abre aí em Jeremias, dá um pulinho lá, Jeremias. Verso 18, capítulo 18, perdão. Jeremias, capítulo 18, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer com vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A nossa oração não é para a gente dizer a Deus como que a gente quer ser, que tipo de vaso a gente quer ser, mas a nossa oração é, Senhor, que eu seja um barro maleável nas suas mãos. Eu quero ser moldado para ser um vaso conforme o seu propósito. Eu quero ser um vaso moldado pelo Senhor para cumprir os seus propósitos, não os meus. A gente viu aqui que o nosso coração é inclinado ao mal, que eu sou inclinado ao mal. Como que eu vou dizer para Deus, para Ele me fazer conforme os meus propósitos? Óbvio que não. Senhor, que eu seja um barro maleável nas suas mãos, para que a minha vida cumpra os seus propósitos. Não tem nada melhor, meu irmão, de que a sua vida cumpra os propósitos de Deus. Você quer entender quando você deixa de ser existência e passa a ter vida? Quando a sua vida está alinhada com os propósitos de Deus. Eu perdi meu pai faz 2 semanas, eu estava numa crise no meu coração. Aí vim sábado aqui trabalhar na obra, e a gente conversando sobre as coisas de Deus, e trabalhando na obra. Saímos daqui e eu falei, Canedinha, como que é impressionante. Eu cheguei aqui em crise, e quando a gente se vê dentro do propósito de Deus, trabalhando numa coisa simples, quebrando uma parede, não que seja muito simples, né? Quebrar a parede, mas a gente percebe, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero viver os teus propósitos, e ali tudo começa a fazer sentido, é ali que a gente entende a dimensão da vida, dentro do propósito de Deus. Se você está em crise hoje com a tua vida espiritual, talvez você ainda não se enxergou dentro do propósito de Deus, porque você é filho da promessa, e dentro dos propósitos, dentro da dimensão do propósito de Deus, a sua vida faz sentido. Amém? Verso 25. Como também diz em Oséias, chamarei o meu povo, que não era o meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E aqui é uma promessa para nós, né? Aquele que não era povo,
passou a ser chamado povo de Deus. Aquele que não era amado passou a ser chamado povo amado de Deus. A promessa de Deus para a nossa vida, quando o véu rasga, meu irmão, e Jesus exerce, e Jesus cumpre os propósitos de Deus, nós fomos alcançados. Jesus rompe com aquele véu, não só os limites da nação de Israel, mas Jesus rompe os limites do templo, do lugar, do altar. O Evangelho atravessa as barreiras de Jerusalém, Judéia, Samaria e chega até os confins da terra. E pessoas que viveram os propósitos de Deus, 12 discípulos, sacudiram o mundo e nos alcançaram para a glória dele. Percebe o quanto de poder nós temos? Quanto nós estamos aqui? Bem mais que 12, não estamos? Não contei não, mas nós estamos mais do que 12. Se 12 discípulos que viveram um propósito sacudiram o mundo, a gente tem muito ainda a oferecer para o Senhor. A gente tem muito ainda para reproduzir-nos no reino de Deus. E outra coisa que a gente pode entender aqui, é que a gente não pode restringir o Evangelho. A nação de Israel achou que somente a nação de Israel seria salva. E hoje nós estamos reproduzindo os mesmos erros que a nação de Israel reproduziu. Eles acharam que somente o povo de Israel seria salvo. E hoje nós cristãos achamos que somente quem está aqui dentro da igreja é que é salvo. Somente quem cumpre os rituais, somente quem cumpre o cerimonial, somente quem cumpre a liturgia, somente quem cumpre a tradição, é que é salvo. Mas em nenhum lugar do Evangelho, Deus se limita a cerimônias, a liturgia, a padrões humanos. Foi exatamente isso que Jesus aniquilou na cruz. O Evangelho rompeu todos os limites. A vitória do Cordeiro foi sem restrição. Não existe mais da porta para dentro ou da porta para fora. O véu rasgou-se. E aonde o Evangelho é anunciado e alguém crê, ali há salvação. Independente dos limites do templo, independente dos limites religiosos, Deus não pode ser enquadrado. E o corpo de Cristo naquela cruz revelou isso para nós. Deus não pode ser dimensionado. O Evangelho rompeu todas essas barreiras. Não existe mais gênero, não existe mais cor. Deus não se limita mais a isso. Classe social. Deus não se limita a isso. O Evangelho está aí para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Você acredita que um homossexual vai ser salvo? Sim ou não? Eu acredito, demais. Porque se eu não acreditasse que um homossexual pode ser salvo, eu não poderia ser salvo. Você acredita que uma prostituta pode ser salva? Claro. Deus não está mais dentro dos limites religiosos, meu irmão. Deus já saiu dali há muito tempo atrás. E a gente precisa sair também. A gente precisa compreender que o Evangelho ganhou uma outra dimensão. E está acessível a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E para encerrar, eu queria ler o verso 29 em diante. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e Gomorra. Seríamos semelhantes a eles. Se Deus não tivesse interferido na nossa história, o que Paulo está dizendo, nós teríamos sido Sodoma e Gomorra, uma personificação de um povo sem Deus. Se Deus não tivesse interferido na nossa história, nós teríamos o mesmo destino que Sodoma e Gomorra. Verso 30. Que diremos, pois? Os gentios que não buscavam justiça
alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Deus não se limita mais, o evangelho não está limitado mais a manifestações religiosas. E Paulo diz isso claramente nesses últimos versos que nós lemos. O povo de Israel buscou a justiça pela lei, e eles não a encontraram. E os judeus que não estavam nem aí para Deus, encontraram a justiça porque foram alcançados pela fé, fruto da graça. Você entende a diferença? E aí vem sobre nós uma outra crise quando a gente lê aquele texto que diz que Deus quer ter misericórdia de quem Ele quiser. Porque dentro de tudo que nós lemos aqui, a gente pode falar assim, Deus tem pessoas que não merecem a sua misericórdia. É ou não é? A gente é tentado a ter esse tipo de pensamento. Mas ainda bem, meus irmãos, que não depende de nós, mas depende única e exclusivamente de Deus em revelar a sua graça e a sua misericórdia. E a prova que Deus não contabiliza nossos pecados é que Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Antes de você provar o seu valor durante o dia, as misericórdias do Senhor já se fizeram novas. Você nem amanheceu o dia ainda para você fazer bem ou mal, pecado ou justiça. Antes de você fazer qualquer coisa, Deus já renovou as misericórdias dele sobre a sua vida. Prova sempre que nunca dependeu de nós. E glória a Deus por isso. Ainda bem que não depende de nós, porque aí nós podemos encontrar lugar na graça de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Espero que, de alguma maneira, Deus possa produzir algo de bom em tudo aquilo que a gente expôs aqui. Mas se de alguma maneira ficou alguma dúvida no teu coração, eu confesso que, de fato, é complicado, nos faltam palavras para traduzir aquilo que Deus colocou no nosso coração às vezes. Então, se de alguma maneira ficou algo duvidoso, algo obscuro no teu coração, não vá com isso para a tua casa. Converse comigo depois do culto, vou ter o maior prazer de conversar com você. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós ficamos assombrados hoje diante de tamanha graça, tamanho amor do Senhor para conosco. Um capítulo difícil às vezes de compreender, mas que quando mergulhamos nele, o Senhor revela uma graça maravilhosa. O Senhor revela que o Senhor não faz contabilidade. O Senhor revela que o Senhor não faz cálculo a nosso respeito. E muito obrigado, Senhor, porque até quando lemos que o Senhor vai ter misericórdia de quem quiser, e que não depende de quem corre ou de quem faz, mas do Senhor em demonstrar misericórdia, mesmo em um texto que aparentemente é duro, a gente se acha na graça do Senhor, e diz, ainda bem que não depende de nós, ainda bem que depende exclusivamente do Senhor, porque se dependesse de nós, certamente nós falharíamos, nós seríamos reprovados, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, ainda bem que dependeu do Senhor e da cruz de Cristo, porque nela nós encontramos um lugar de descanso. Nela nós encontramos refrigério para a nossa alma. Nela nós nos vimos diante de uma grande esperança que não pode se corromper. Uma esperança inabalável de que o Senhor é poderoso e que a Tua palavra não falha. O Senhor não falhou com Israel, o Senhor não falhou com a sua igreja, a sua promessa continua mantida, porque o Senhor não depende de nós, o Senhor mantém a tua palavra, porque o Senhor é Deus. Então te louvamos, ó Deus, porque confiamos num Pai amoroso, que é o Senhor, confiamos na tua graça, confiamos que estamos seguros no Senhor e na força do teu poder e na graça que emana na cruz de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.